E aí, boa noite então, boa noite Danilo, bem-vindo aí. Sara, Éder, já cumprimentei. É o seguinte, desculpa a demora um pouquinho aí, é porque eu estava tentando preparar o nosso PowerPoint aqui, para ele ficar mais agradável para as nossas intenções. Tá? E o que acontece é que essas coisas demandam tempo. E eu acabei perdendo 5 minutinhos aí preciosos. Né? Mas tranquilo, vamos lá, a gente. Deixa eu começar a apresentar aqui já. Como que eu faço para apresentar agora? Lá. Vou tentar. Vamos ver se vai. E aí, povo, vocês estão vendo aí? Avisa aí se vocês estão vendo o negócio. Estão vendo ou não? Acho que estão, né? Deixa eu aumentar o tamanho da letra aqui, o que vocês veem. Isso aí? Então vamos lá. Dando continuidade à nossa aula, até a aula passada a gente viu alguns conceitos meio que esquisitos, vamos dizer assim, né? A gente viu o conceito de campo e eu tentei explicar, né, a diferença de campo elétrico e campo gravitacional, e a gente viu que campo é uma diferença de potencial aplicada em algum material, né? E que quando você aplica essa diferença de potencial, as cargas que estão dentro desse material tendem a ser atraídas, né, para quem tem mais potencial. Por exemplo, se quem tem mais potencial a gente definir que seja o positivo, né, então as carguinhas negativas que estão no meio material ali que a gente está submetendo esse campo tendem a se orientar no sentido da carga positiva, tendem a ser atraídas, né, pelas cargas positivas. E eu falei que a diferença de potencial tem tudo a ver com a diferença de potencial, né, de cargas que os materiais exercem. E daí eu me lembro que na última aula a gente falou um pouquinho sobre ionização, né? Ou seja, esse movimento de cargas não necessariamente precisam ser as cargas fundamentais. Não precisa ser o elétron ou o próton que se movimenta. Em líquidos, por exemplo, existe essa movimentação de carga, e daí eu até comentei que essa movimentação de carga eram produzidas, né, eram fruto, né, da dissociação molecular, né, de algumas moléculas. Por exemplo, se você colocar NaCl na água, o Na vira positivo, o Cl fica mais negativo, eles vão se dissociar, e o movimento desse sal, né, do sódio para um lado e do cloro por outro, também é considerado movimento de cargas submetidas a um campo, e essas movimentos de carga dentro do líquido também são chamados de corrente. Tá? E é esse o nome que a gente dá à corrente elétrica. Tá? Então é assim, o campo elétrico que a gente viu na aula passada, ele produz para a gente um movimento ordenado de cargas, tá? Que a gente vai chamar isso de corrente elétricas. Mas é importante a gente dizer que existem materiais que são mais propícios a isso. Tá? Existem materiais que a gente chama de materiais condutores e materiais que a gente chama de materiais isolantes. Deixa eu aumentar um pouco a letra aqui. Por que não tem? Por causa do tamanho. Beleza. Então, a gente tem o que a gente chama de materiais condutores e materiais isolantes. Bom, vamos entender melhor o que significa condutor e isolante. O material condutor é aquele que, quando submetido a um campo elétrico, as cargas que estão dentro dele já começam a se orientar, tá, em função desse campo, sem apresentar muito maiores problemas. Já os materiais isolantes
são materiais que, quando a gente coloca um campo elétrico para submeter esse material à intensidade desse campo, tá? As cargas que compõem o material, elas são dificilmente movimentadas. Por quê? Porque o material tem uma característica lá, dele já está estável. Tá? Então, vai ser muito difícil você conseguir fazer cargas elétricas se deslocarem no interior de um material isolante. Mas veja bem, isso não significa que o material, por ser isolante, ele simplesmente impede a passagem dessa movimentação de cargas. Por quê? Porque é o seguinte, todo material tem as características intrínsecas dele, tá? E quando você for aumentando esse campo elétrico, e vamos imaginar que você vai aumentando, vai chegar um determinado momento que esse isolante ele vai romper, tá? Através desse isolante vai acontecer uma orientação química lá dentro, molecular dos negócios lá, que vai fazer com que as cargas negativas que eventualmente estejam na Terra ou num outro condutor negativo, né, que vai fazer parte desse campo, que teoricamente tenderiam a ir para o potencial mais positivo, por exemplo, que é um material que está sendo, a intensidade do campo está muito grande, então isso vai acontecer uma ruptura desse isolante, e através desse isolante vai passar uma movimentação de cargas, ou vai passar uma corrente elétrica. Fácil entender isso quando a gente lembra que o ar é isolante. De uma certa maneira, o ar é isolante. Mas, quando tem nuvens supercarregadas, tá, significa que o campo elétrico produzido pelas nuvens é muito intenso. E ele é tão intenso que faz com que se rompa a isolação que existe entre a nuvem e a Terra, fazendo com que os elétrons que estão na Terra saiam da Terra e vão em sentido à nuvem, tá? Ou eventuais elétrons que se encontrem lá na nuvem, tá? Eles rompam esse isolante que é o ar e saem da nuvem e chegam na Terra. E, eventualmente, também pode acontecer de eu ter nuvens carregadas de cargas positivas, nuvens carregadas de cargas negativas, e daí, entre elas, apesar de existir o ar, né, existe uma movimentação de carga, ou seja, tem raio que vem da nuvem para a Terra, da Terra para a nuvem, e de nuvem para nuvem. Isso é importante a gente entender, porque, às vezes, a gente vai trabalhar em algum lugar que tem que ter um sistema de para-raios, né? O que eles chamam de sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Né? Nosso famoso para-raio. E tem todo um estudo que se faz para saber qual que é a altura do para-raio, o tipo de ponteira que o para-raio vai ter, quantas estacas de aterramento a gente vai colocar, e daí já vem aquele conhecimento que a gente já ouviu o povo falar, só que agora talvez a gente esteja entendendo um pouquinho melhor, né, do que é o aterramento. O aterramento acontece porque a massa da Terra é tão grande em relação a qualquer carga ou qualquer material que possa eventualmente produzir cargas aqui na superfície, tá? Que ela se transforma numa geradora de elétrons. Então, se eu pegar um campo positivo e colocar perto da Terra, tá? É claro que tem a distância, a gente sabe, né, que envolve muito o quadrado da distância, a gente já viu isso daí. Tá? Mas o fato é que, se a gente colocar um fio, né, entre esse campo elétrico positivo e a Terra, vai acontecer uma movimentação de cargas da Terra para esse campo elétrico, para esse potencial. Né? Beleza. O campo elétrico, na realidade, não é que ele pode ser produzido em uma diferença de potencial. Ele, por si só, a gente já viu que ele existe pelo simples fato de existir um material, tá? E a gente tem condição de colocar mais cargas ou menos cargas nesse material. Portanto, quando ele existir, ele já produz uma diferença de potencial.
Então, uma coisa é consequência da outra e a outra é consequência dessa. Ou seja, ninguém sabe quem veio primeiro, se é o ovo ou se é a galinha, né? Na realidade, já descobriram quem veio primeiro, né? O ovo, né? Porque sem o ovo não existiria a galinha, né? Estranho, né? Pensar assim, né? Mas tudo bem, não interessa. A gente não vai fazer biologia, tá? Bom, então essa movimentação de cargas, eu coloquei até entre aspas aqui, esse verbo, flui, tá? Porque antigamente, como eu falei, os caras não entendiam muito bem o átomo, mas eles já entendiam das observações que eram feitas com correntes elétricas. Tá? Então eles sabiam que alguma coisa acontecia num condutor quando você submetia esse condutor a uma diferença de potencial ou a um campo elétrico. E fluía, né? Eles achavam assim, alguma coisa flui por dentro do condutor. Quando eles tinham, como eles tinham bastante ideia de fazer comparativos, né? Eles imaginavam a comparação com a caixa d'água, né? Que se você elevasse o potencial da caixa d'água, a água fluía pela mangueira. Então eles falaram assim, bom, então vamos fazer o mesmo comparativo. Ou seja, se eu colocar um potencial elétrico maior, positivo aqui, quanto maior o potencial elétrico, quanto maior a energia potencial que eu colocar do lado positivo aqui, vai fazer com que a água flua, ou que a corrente, as cargas, né, os átomos, eles não sabiam direito o que era aquilo, né, mas eles fluem do maior para o menor. E ficou convencionado que é assim. Então, a energia elétrica, quando eles estavam fazendo as experiências, eles convencionaram que ela fluía do maior para o menor. Hoje, com o conhecimento que a gente tem, nós já sabemos que não é bem assim, né? A gente sabe que a corrente elétrica é movimento de cargas, elétrons livres, né? Ou carguinhas que estão livres nos materiais condutores, que são ordenadas exatamente pela função dessa energia potencial colocada, que é uma energia positiva. Só que a corrente real acontece do negativo para o positivo, e não do positivo para o negativo. Então, existem dois tipos de corrente, tá? Uma corrente elétrica, vou colocar aqui, corrente elétrica convencional e corrente elétrica real. Daí tem alguns físicos que até brincam, eles falam assim, gente, o que acontece é assim, quando a gente vai fazer contas, tá? Como todos os cálculos foram feitos através da, da energia convencional, tá? Quando a gente vai fazer macroanálise da coisa, ou vai analisar isso daí de uma forma bem macro, olhando o circuito funcionando assim, tá? Talvez a gente use a convencional. Mas quando a gente for para dentro do circuito mesmo, para entender o que está acontecendo lá com o componente elétrico, com as carguinhas, realmente lá no íntimo da matéria, bem no seu íntimo, então a gente usa uma análise de corrente real. Independente do cálculo da análise que você faça, tá? A gente sempre vai saber o que pode estar acontecendo com o material, porque mesmo que você, num circuito qualquer, e daí vem um conceito que a gente não sabe ainda, que eu vou falar, o que é um circuito, acho que eu já falei na primeira aula, mas num circuito que você está analisando, se você quer partir de alguma ideia para analisar, você chuta uma direção. Eu falo assim, no meio do circuito tem tanta coisa que eu não sei se a corrente está vindo da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, ou vice-versa. Não sei. Então, o que eu faço? Eu chuto. Daí eu faço as contas. Beleza. Se deu um resultado negativo, tá? Significa que o meu chute foi o contrário do que realmente é. Tá? Simplesmente eu tenho que inverter, né, o sentido. Tipo assim, eu chutei que o negócio vai da direita para a esquerda. Chutei. Daí eu fiz todas as contas, quando eu calculei o negócio, deu menos X. Pô, se deu menos X, então em vez de
da direita para a esquerda, se o menos vai significar que vem. Ah, eu chutei errado, fiz as contas e percebi no final que Deus deu o contrário. Vai fazer o quê? Né? E esse chute, né? A gente vai ver que não é bem um chute, né? A gente chutou o sentido, mas não chutou o que realmente está acontecendo. Não sei se vocês entenderam, mas é meio louco assim mesmo. O circuito, tá? É que nem um circuito de Fórmula 1. O circuito não é uma coisa fechada, tá? Então, o circuito, para ver corrente elétrica, eu tenho que ter, eventualmente, um polo do campo elétrico atraindo elétrons, e eu tenho que ter um outro polo da corrente elétrica, do material, né? Cedendo. Para que a corrente flua. Senão, cara, imagina, você não consegue chupar todos os elétrons do material, entendeu? Então, quando o último elétron sai, eu expliquei isso na aula passada. Quando o último elétron lá sai do átomo, e porque ele é sugado, né, pela energia, o potencial elétrico positivo aqui, os átomos desse material não podem ficar instáveis. Eles têm que ter os elétrons. Então, o elétron vem passando de um para outro, né? Tem os elétrons livres que ocupam lá o lugar desse elétron nesse determinado momento. Mas, pô, você tirou com energia um elétron de uma órbita de um átomo. Então, tem que ter um outro elétron para entrar ali, porque senão você pode desestabilizar a matéria. E não é isso que a gente quer. Tá? Então, geralmente, a corrente elétrica ocorre através de um circuito. E a gente chama de circuito fechado. Tá? Como que eu poderia, talvez, desenhar aqui para vocês? Tá? Não tem muito segredo. Eu vou desenhar a mão livre, né? Porque minha mão livre é ótima. Tá? E com essa cor também vocês não vão enxergar. Mas tudo bem, depois eu mudo de cor. Um circuito fechado é alguma coisa que começa ali e, de repente, ele volta. Legal, isso é um circuito fechado. Deixa eu mudar de cor aqui para o torno da forma. Vamos pôr amarelo aqui. Marrom, cor de governo. Marrom, cor de governo. E vamos colocar aqui uma espessura um pouco maior. Beleza, isso daqui é um circuito fechado, ou seja, tem começo, ele passa por qualquer monte de coisa e tem retorno. Bom, para haver corrente elétrica aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que submeter um campo elétrico, né? Tá, mas imagina que isso daqui seja um condutor, é um fio. Se ele fosse reto, tá? Se ele fosse reto, a gente ia colocar como aqui, ó, um fio reto também, cor governo, espessura. Nossa, eu mudei aqui. Ah, meu Deus do céu, eu mudei a espessura do negócio. E a cor? A cor de governo. Bom, beleza. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Eu tenho que submeter esse condutor reto a um campo. Então, na época, a gente falou isso daqui. Só que se eu fizer isso simplesmente, eu vou ter que ter aqui alguma coisa fornecendo elétrons para esse condutor para ver o fluxo de corrente aqui. Tá? Eu tenho que fazer ele ficar um circuito fechado. Daí o que eu fiz? Na última aula, eu simplesmente coloquei isso daqui, mudei de cor e chamei de terra. Falei, isso daqui é a terra fornece elétrons. Então consegue haver essa condução. Bom, mas eu posso pegar esse negócio aqui, tá, e transformar isso daqui no que a gente chama de bateria. O que é bateria? Eu coloco um negócio negativo, coloco um negócio positivo, tá? Bateria de carro, né? Aqui dentro eu ponho, em vez de um material assim, eu vou colocar um material de água lá, solúvel ácido, e daí pronto, eu construí o que a gente chama de bateria. Só que eu vou mudar as cores aqui para a gente entender conforme as vezes que a gente está fazendo. Eu sempre coloquei, né, o que era vermelho negativo e o que era azul positivo, para a gente ter aqui uma bateria montada.
Tá? E, por incrível que pareça, as coisas, às vezes eles desenham, né? Dão símbolos, e no caso esse daqui é realmente o símbolo de uma bateria, tá? Onde pode estar o positivo ou negativo, onde você quiser no circuito, né? Mas eu vou pegar essa bateriazinha aqui, ó, tá? E vou colocar aqui no meu... vai ficar muito certinho, mas dá para vocês entenderem, né? No meu fio, tá? Bom, quando eu colocar isso daqui, vai surgir uma corrente elétrica por aqui. Legal. Só que eu não posso colocar assim direto, a gente já viu, né? Eu não posso colocar direto, senão dá um curto-circuito. Ou seja, tudo que vir ao mesmo tempo, isso daí vai esquentar o fio e vai acabar derretendo. Então eu coloco uma lâmpada para fazer. Nossa, você é muito prolixo, você já falou isso para a gente umas 80 mil vezes. Bom, espero que vocês tenham aprendido essas 80 mil vezes. Tá? Por quê? Porque a gente vai falar também em alguns outros conceitos agora que vão precisar desse conhecimento prévio que eu falei 80 mil vezes. Tá? Vamos definir que volt, tá? Que é o nome do cientista que fazia essas pesquisas aí, essas medidas, né? Tá? E esse cara, ele conseguiu medir, tá? Qual é? Vou até pôr na outra aqui, que daí a gente já fala as duas coisas ao mesmo tempo. Ele conseguiu medir qual é a unidade de diferença de potencial existente nesses polos aqui. Um é positivo, um é negativo, né? E isso daqui produz uma DDP ou produz um campo elétrico, tá? Mas quanto que isso daí vale? O cara usou Coulomb, usou as contas lá que ele precisou usar na vida dele, tá? E ele chamou de volt essa unidade que ele deu a medida da diferença de energia potencial que existe entre esses dois polos. Beleza. Bom, guarda essa informação que a gente já vai usar. O Volt descobriu isso daí. A gente pode até lembrar e tirar sarro, né? Não é tirar sarro, mas é uma diferença muito grande que existe entre o pessoal, o físico, né? Físico, eu fiz física na Unicamp, então eu posso falar, tá? O eletricista, nunca fui, mas conheço vários, tá? E o engenheiro, tá? Porque o engenheiro, cara, ele é fresco, tá? O físico fala voltagem porque vem do inglês voltage, né? Volts, que é o nome do digníssimo que inventou isso daí. O eletricista fala voltagem porque para ele é mais normal, é normal falar voltagem. Agora o engenheiro fala tensão. Então, se você vê alguém discutindo sobre isso na internet, no Facebook, se alguém falar tensão, você fala assim, porra, ou esse cara é técnico em eletrônica, ou ele é engenheiro. Porque geralmente o engenheiro fala assim, mas que engenheiro que ele é? Bom, aí não sei, né? Você pode ser confundido como um eletricista, um físico sem deméritos, ou um engenheiro falando tensão ou voltagem. Você que sabe. Meu pai falava voltagem e nem por isso ele era uma má pessoa. Né? O meu tio fala voltagem e também, né, faz horrores na eletrônica. Então, sabe, conserta as coisas e tal. Então, a tensão de uma bateria de carro, tá? A gente sabe que é 12 volts. Tá? Bom, então o que é esse 12 volts? Tá nós. 12 volts é nada mais do que a medida da diferença de potencial imposta nesse elemento que a gente chama de bateria, tá? Que é representado por esse símbolo, e na realidade, se a gente for ver de verdade mesmo, tá? Nos desenhos técnicos que a gente vê, não tem corzinha. Corzinha só tem aqui para nós tentar entender melhor, né? Não sei, eu tô, né? Daí no desenho técnico lá, né? Quando a gente for fazer o negócio, não tem corzinha, né? Só tem o símbolo. E geralmente
a parte maior, tá, a gente diz que é positivo, e a parte menor a gente diz que é negativo. Ah, mas por que fizeram assim? Ah, não sei, filho. Não faço a mínima ideia, eu também não quero nem saber. Tá? Por quê? Porque tem perguntas que a gente evita entender. Tá? Então, lá no circuito elétrico, você vai ver alguma coisa assim. Quando você vê um negócio desse, você já sabe que é uma bateria, uma pilha, ou qualquer coisa que armazena energia elétrica, ou potencial, vamos dizer assim, tá? Nesse caso, quimicamente, porque a bateria de carro é química, tá? Mas e a gente tem algum tipo de bateria que não seja química? Temos, por exemplo, mecânicas, né? Os nossos queridos motores, tá? Que também o cara pode representar por uma bolinha assim, ó, tá? Ou às vezes ele põe uma senoidezinha aqui no meio, mas não sei desenhar senoide, vai ficar assim mesmo. É um gerador, né? Um motor gerador, ou até G de generator, ou de gay, sei lá, um gerador mesmo, né? Que vai provocar, né? Por algum motivo, uma criação de energia que não é química, energia elétrica também. Mesma coisa, só que uma é química, o outro é mecânico. Tá? Tem algum outro tipo? Ah, tem o gerador de fusão, não. Depois a gente vê isso daí, mas não é bem assim. Ele não gera diferença potencial. Legal, então você já falou tudo isso? Legal. Cada material condutor, ele apresenta o que a gente chama de condutividade. Bom, é fácil a gente entender o que é condutividade. Condutividade é a capacidade que o condutor tem de conduzir cargas por entre as moléculas dele. Né? Legal. Então, condutividade, tá, é a possibilidade, a facilidade, tá, que qualquer condutor tem, ou qualquer material condutor tem, de fazer com que os elétrons livres, que são as cargas negativas, vamos dizer assim, e as lacunas. O que é lacuna? Lacuna, vamos dizer assim, ó, quando o elétron sai, ele deixa uma lacuna no lugar dele. Então, essa lacuna, a gente pode dizer que está faltando um elétron ali. Né? Se está faltando um elétron, tem que vir outro para ocupar essa lacuna, essa falta de. E essa falta de é positivo, né? Se está faltando elétron, é porque ele fica positivo. Legal. Tá? Então, esses elétrons livres e lacunas, a gente chama de portadoras de carga livre. Tá? Pois reagem a esses campos elétricos que a gente vai colocar, que é a diferença de potencial. Né? Os magnéticos a gente vai ver depois. Mas também tem a ver aqui com o negócio. A gente não sabe o que é magnético ainda, né? E podem se locomover facilmente pelo material com pouco fornecimento de energia. Bom, o que eu quero dizer assim? A condutividade é a medida, né, de como esse material que a gente está observando, o fio, o parafuso, o prego, a chave de fenda, o alicate, qualquer matéria, tá? Que é constituída do quê? De alguma coisa. Plástico, aço, ferro cromo, sei lá, cara, tungstênio, qualquer material, cara, né? Kevlar, né? Assim, nióbio, sei lá o que você quer, né? O importante é o seguinte, qualquer coisa que é feita de material apresenta uma condutividade, que é a facilidade ou não de que os elétrons livres do material se locomovam por meio dele quando a gente coloca um pouquinho de energia de potencial. Qualquer pouquinho ali já é o suficiente para que aconteça essa migração de cargas para o potencial positivo, por exemplo, no caso de elétrons livres. No caso de lacunas, as lacunas, gente, tá?
Lacuna não anda, mas como a lacuna é feita por deixada pela falta de um elétron, então imagina assim, um átomo que tem a falta de um elétron na última camada. Ele não se transformou num ânion, num ânion ou num cátion? No ânion, né? Porque faltou o elétron, ele anionizou, né? Ele se transformou num íon, né? Positivo, porque está faltando um elétron. Se ele é íon positivo, se a gente colocar um campo elétrico, teoricamente ele é um íon. Então, se na água ele anda, por que ele não vai andar no nióbio, né? Por que ele não vai andar no tungstênio? Então, vamos imaginar, né, que lacuna não é uma carga elétrica, né? É um portador de carga, tá? Ou, no caso nosso, portador de menos cargas negativas. Beleza, então ele vai andar para o outro lado. Mas no condutor, cara, ele não funciona muito. Mas nos semicondutores, a gente vai ver que ele vai funcionar mais. Porque no semicondutor, a gente vai ter materiais lá que a gente vai forçar com que eles tenham elétrons a menos, e daí essas lacunas que vão andar, tá? Aí a gente vai ver em outra aula, não interessa. Por enquanto, a gente está vendo o que é condutividade, né? Bom, qual que é, então, a expressão matemática, tá, que determina condutividade? Bom, os caras fizeram umas contas lá louca e começaram a dar nome para as coisas, né? Então, eles chamam isso daqui, ó, de sigma, tá? O que é a condutividade. E a condutividade depende da quantidade de cargas do material, quantas cargas negativas, né? Vamos dizer assim, ó, cargas negativas vezes a quantidade de cargas elementares que tem no material, multiplicado pela mobilidade que essas cargas vão ter no material. Bom, essa mobilidade aqui tem a ver com outros itens aí de constituição física do material, tá? Que é a permeabilidade elétrica. Permeabilidade elétrica é uma relação entre o que o material tem e uma referência, tá? E essa permeabilidade depende do material. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma tabelinha em algum lugar aqui, tá? Para mostrar permeabilidade de alguns materiais. A gente já chegou a falar permeabilidade? Ah, já falamos, eu lembro que eu já falei. Eu até já mostrei um negócio feio aqui pra caramba. Eu devo ter mostrado para vocês também. Tá? Eu mostrei isso aqui para vocês. Preto assim, não, né? E no meio do negócio, não, né? Vou pôr um slide só para ele aqui. Não, filho meu, é para colocar o slide. Tá? Colocar o slide. Vamos colocar um fundinho branco. Tá? Um fundinho branco. Para colocar esse negócio aqui. E vamos aumentar o tamanho, porque as letras vão ficar horríveis. Tá? Tá? Isso é da resistividade. Já é o resultado. Ah, esquece daí, né? Não vai fazer falta para nós, né? O que é permeabilidade elétrica, tá? Permissividade elétrica. Talvez faça falta lá na frente permeabilidade magnética. Mas tudo bem, depois a gente vê lá. Tá? Então, assim, o material tem esse negócio aqui, ó. Tanto as cargas positivas quanto as cargas negativas. Então, aqui é positivo. Então, é a quantidade de cargas positivas, né? A quantidade, né? De vezes a carga fundamental positiva, tá? Vezes a permissividade elétrica. Tá? Bom, isso o cara chamou de condutividade, chamou isso daí de Siemens por metro.
Ou seja, a condutividade depende também do tamanho do material, óbvio, né? Porque quanto maior o tamanho, tá? Maior a quantidade de peso e quantidade de N's do material. Claro, isso daqui tem a ver com construção. Quanto mais massa, né, eu tiver no negócio, mais N e mais P, ou mais cargas negativas, mais elétrons, tá? E mais prótons. Então, imagina que seja isso. Tá? Beleza. Então, a gente entendeu mais ou menos o que é condutividade. Bom, se a gente entendeu o que é condutividade, a gente pode entender o que é resistividade. O que é resistividade? Resistividade é exatamente o contrário da condutividade. A resistividade é a capacidade que o material tem para resistir, impedir, dificultar a passagem da corrente elétrica. Legal. E ela é dada por ρ, tá? E é o inverso, né? 1 sobre o sigma. Olha que bonitinho. Legal. Ou seja, é 1 sobre tudo aquilo que a gente viu, né? De quantidade de cargas negativas vezes a carga elementar, para dar o sinal, né? E a permissividade elétrica do material, mais a quantidade de prótons, né, ou de cargas positivas do material, né, vezes a carga elementar positiva lá do negócio, e daí a permissividade aqui das cargas positivas. Pô, legal, né, cara? Então a gente tem a resistividade. O que nos leva a concluir, tá, que é o seguinte: o material que tem maior resistividade, ele causa para a gente o que a gente chama de resistência elétrica, tá? Tem resistência de outros tipos? Tem resistência mecânica, tem resistência calorífica, tá? Mas a gente está vendo resistência elétrica, porque a gente está fazendo eletrotécnica. Então, esquece as outras resistências do ar, resistência do... Um monte de... Pô, pensei besteira aqui. Mas temos muitas resistências, né? Só que a gente está vendo a resistência elétrica. E a resistência elétrica, então, é dada, tá, pela quantidade aqui de cargas positivas e negativas, né, que a gente viu aqui, que é o nosso ρ, né? Só que veja bem, isso daqui a gente faz para um negocinho pequenininho, né? Agora, quando eu pegar esse negocinho pequenininho, alisar ele, né, para ele crescendo, crescendo, crescendo e ficar grandão, tá? Daí a gente começa a ter dimensões muito maiores, concorda? A gente, de repente, está numa dimensão atômica, porque a gente está estudando estrutura molecular, e de repente o negócio vai criando volume, 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 fica grandão, que nem o Cezão, né? Daí grandão, cara, a gente tem que pôr algumas medidas aí para a gente entender, né? Então, se for um grandão de compridão, né, a gente vai colocar um L, né? L de grandão. Então, a gente multiplica por L esse negócio aí, tá? E daí a gente faz uma fórmula de resistência, tá? Olha só. Tá? A gente multiplica o negócio por L, tá? E divide, tá, por uma área, porque lembra que eu falei uma vez que quando o Coulomb calculou aquela quantidade lá de cargas, tá? Ele até depois o Ampère chamou de Ampère, né? Porque Ampère que mexia bastante com isso. Daí ele quis dar o nome dele, né? Claro, né? Não, tá beleza, mas eu descobri isso, então eu vou dar o meu nome. Tá? Então podia ser César, por exemplo, ia ficar muito bonito, né? Uma corrente de tantos Césares. E a gente já viu que a definição de corrente é uma quantidade de cargas coulombianas que passam por um segundo, tá, numa determinada área do material. Tá? Então, para a gente descobrir a resistência,
tá? A gente precisa ter uma relação com a área do material. Então, a fórmula da resistência é isso. R é igual a ρ, tá? L, que é o comprimento, dividido pela área transversal do material. Porque quanto maior a área transversal, imagina assim, quanto maior a área transversal, né, moçada? Transversal. Quanto maior a área transversal, mais material eu vou ter. Certo? Então, se eu vou ter mais material, significa que a resistência é menor. Concorda comigo? Se eu vou ter mais material ali naquela seção, a condutividade vai ser maior, então a resistência vai ser menor. Beleza, se a resistência vai ser menor porque a área é maior, área e resistência são grandezas inversamente proporcionais. Só que se eu pegar essa área, tá, e começar a colocar uma área na frente da outra, e fazer o negócio ir crescendo, 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 até ficar grandão, tá? Daí vamos imaginar que a área seja constante, essa relação de resistência com a área eu já tenho para essa área. Se eu for L vezes colocando essa área, vai aumentar a resistência. Então, o comprimento é diretamente proporcional à resistência. Quanto mais comprido for, maior a resistência. E quanto mais área tiver, ou quanto mais grosso, quanto mais comprido, maior a resistência. Quanto mais grosso, menos a resistência. Legal? Então, daí a gente vai trabalhar com isso. Só que agora a gente já consegue entender mais ou menos, tá? Esses conceitos esses conceitos aí que eu falei. Né? Tá? Os caras, quando eles estavam fazendo esse negócio aí, lembra? Eu falei que eles faziam muita analogia, tá, com a hidráulica. Por quê? Porque era o que os caras entendiam na época, né? Os caras gostavam de mexer com água. Então, assim, imagine duas caixas de água conectadas por uma mangueira. Beleza. Uma está no chão e a outra em cima de uma plataforma. Legal. Quanto mais alta a plataforma tiver, imagina, uma caixa d'água. Quanto mais alta a plataforma tiver, maior vai ser o diferencial entre as duas, concorda? Uma está mais alta que a outra. Tá? A gente pode chamar de energia potencial. Energia potencial, não é isso que eles chamam. Esse P aqui, os físicos chamam disso, eu acho. Tá? Bom, de qualquer maneira, a água vai passar por essa mangueira. Concorda? Da caixa mais alta para a caixa mais baixa. Tá? Quanto mais alto tiver, maior a pressão da água, maior a fluidez, maior a velocidade da molécula d'água. Não interessa, tá? Mas é só para a gente entender uma analogia. Tá? E, nossa, ficou feio assim. Se eu pintar de azul. Assim, pintar de azul fica legal. Tá? Então, isso é a voltagem. Essa ideia que a gente tem, tá? É que a gente está vendo. Tá? Ou seja, quanto mais alta a caixa d'água, maior a DDP. Tá? Ou maior o campo elétrico. Tá? Ou maior a tensão, indiretamente. Ficou feio esse negócio aqui, né? Não gostei, não. O outro não vou pôr assim. Tá? Bom, beleza. Então a gente já viu o que é DDP. A gente já tem noção do que é resistividade, mas a gente não sabe ainda com relação à mangueira, né? Vamos imaginar assim, ó. Se eu tenho uma mangueira que é comprida, mas ela é pouco larga, ou né, não tem um diâmetro pequenininho. Então, essa mangueira que é comprida e tem um diâmetro pequenininho, vai opor uma certa resistência
a passagem de toda a água da caixa d'água. Se eu aumentar o diâmetro ou aumentar a área, tá? Se eu aumentar a área dessa mangueira, o que vai acontecer? Vai diminuir a resistência, proporcionalmente. Ou seja, se eu aumentar a área da mangueira, vai diminuir a resistência. Legal. Agora, e se eu aumentar o comprimento da mangueira? Bom, de acordo com o que a gente está vendo aqui, também vai demorar mais, né? Para a água passar. Então, a gente vai imaginar que essa demora é aumento de resistência. Tá? Só para a gente fazer a analogia e tentar entender melhor. Beleza. Então, vamos continuar aqui com a nossa analogia, que talvez analogicamente, tá? A gente consiga entender, tá? E por que eu estou fazendo tudo isso aqui? Porque a gente precisa entender isso daqui. Ampere é a medida do que a gente chama de fluxo elétrico. Tá? O que é o fluxo elétrico? É a movimentação de cargas ou corrente elétrica dentro do material. Tá? Então, tudo aquilo que a gente viu, tá? O Ampere mediu. Aí ele falou assim, legal, eu medi, eu sei quanto que dá isso daí, ó, e eu vou chamar isso daí de corrente elétrica, esse fluxo aí. Eu vou dar a medida no meu nome. Legal. Se a gente for na analogia que a gente está fazendo, a analogia é a quantidade de água que passa pela mangueira. Então, a corrente elétrica é o que a gente chama de quantidade de água que passa pela mangueira. As duas caixas d'água estão conectadas à mangueira. A quantidade de água, né, que passa de uma caixa mais alta para outra mais baixa é definida pela bitola, né, largura ou diâmetro, área da mangueira. Quanto mais larga a mangueira, mais água vai passar. Podemos ter, por exemplo, um caso onde passa muita água, porque a mangueira é larga, mas devagar demais. Por quê? Porque a diferença de potencial entre as duas caixas d'água não é tão grande, ou seja, tudo bem, vai passar muito mais água, mas ela vai passar mais devagarzinho, porque a DDP não é maior. Se você colocar a caixa lá em cima, com certeza a água vai passar com mais pressão. Tá? Ai, ai. Então, disse nessa analogia que a mangueira oferece uma resistência à passagem da água. Legal, dá para a gente entender, legal. Eu estou fazendo isso de maneira bem tranquila, né? Tá? E o que a gente diz é assim, quando a gente tem uma corrente alta, nesse caso, a gente pode ter uma tensão baixa, né? Porque quanto mais alta a corrente, a água vai passando mais devagar porque a tensão fica mais baixa. A altura fica mais baixa, então a passagem do fluxo de água é menor. Agora, se a gente colocar mais campo, ou mais tensão, ou subir a caixa d'água, tá? Vai passar mais água. Tá? Então, a gente diz que para correntes baixas, tá? A gente usa tensão alta. Tá? Vou colocar isso daqui escrito. Tá? Pra gente... Que eu já tinha feito lá no outro negócio. Tá? Então, a gente está comparando, né, de uma certa maneira, bem lúdica, né, corrente elétrica com tensão e água. Bom, beleza. Então a gente pode ter essas condições, né? A gente pode ter muita água passando, mas tensão baixa, ou seja, diferença de potencial baixa, tá? E a gente passa bastante corrente, tá? Ou a gente pode pôr uma tensão alta, mas reduzir o tamanho da mangueira, né? A área passa menos
corrente ou aumenta até o comprimento da mangueira. Quando a gente aumenta o comprimento da mangueira, a gente vai ter mais água dentro da mangueira do que saindo na outra caixa d'água. É uma maneira de entender também, tá? Que o fluxo ali é baixo, fica muito tempo a água dentro da mangueira. Tá? Beleza. Uma coisa que é importante a gente entender também, tá? Vamos pensar aqui, gente. Vou fazer um negócio aqui. Fazer uma continha, né? Que agora a gente começa a fazer umas continhas para facilitar o nosso entendimento. Tá? Eu espero que a gente tenha entendido, né, o conceito de tensão e de corrente. Tá? Vamos falar sobre uma medida que a gente chama de miliampere-hora. Quando a gente vai comprar uma pilha recarregável, né, tá, a gente vê lá quanto tem de carga, né, ou quanto que a pilha pode carregar, vamos dizer assim. Então, a gente vem com esse conceito aqui de miliampere-hora. Então, tem pilha que tem, sei lá, 3.000 miliampere-hora. Né? O que significa 3? Tá? Esse 3.000 miliampere-hora, a gente diz que é a capacidade de armazenamento de uma bateria ou de uma pilha. Que é a quantidade de quanto que a gente tem de corrente lá, ou vamos imaginar de tensão e corrente, porque elas estão juntas, né? Mas assim, eu tenho uma diferença de potencial dentro de uma energia armazenada dentro desse dispositivo, tá? E quanto de corrente eu posso fornecer por hora, né? Então é isso que significa 3.000 miliampere-hora das pilhas que a gente compra recarregáveis. Significa que ela consegue fornecer 3 amperes, e a gente sabe que ampere é a medida do fluxo de corrente dentro de um condutor, tá? Que tem a ver com 1,6 vezes 10 a menos 9 coulombs numa determinada área por segundo. É isso que é corrente elétrica. Tá? Então, a gente sabe que uma pilha de 3 ampere-hora consegue, entre aspas, fornecer uma corrente constante de 3 amperes durante 1 hora. É isso que acontece. Simples assim. Tá? Então, eu já fiz, obviamente, né, outras vezes, né, esse exemplo para um monte de alunos já, né? E a gente colocava assim, ó, imagina uma pilha, na época só tinha pilha mais alta que tinha, era de 2.200 miliampere-hora. Significa que o equipamento que consome 2.200 miliamperes, né, essa pilha vai funcionar por 1 hora. É só isso que está dizendo. Bom, para saber quanto consome o equipamento, tá, a gente tem que saber do que o equipamento é feito, quais são as resistências que tem dentro desse equipamento, tá? Quais são as transformações de energia que esse equipamento vai dar para a gente. Então, por exemplo, um relógio elétrico, eletrônico, esses, por exemplo, de bater ponto que você tem na empresa, tá? Esses relógios eles vão estar ligados constantemente, né? Então, eles vão estar consumindo uma corrente ali. Essa corrente que ele está consumindo, a energia, vai ser transformada em movimento do ponteiro, um pouquinho em calor, tá? A grande maioria vai ser escoada, por exemplo, vamos dizer assim, para a terra, né? Por quê? Porque você nunca consegue ter 100% de rendimento em qualquer equipamento que você faz. Então, o equipamento está... Mas ele vai consumir uma certa corrente. Tá? E essa corrente a gente pode medir. Na casa da gente, por exemplo, aquele
medidor que a gente tem na entrada da nossa casa, o que ele mede? Ele não tem um negocinho que fica rodando lá constantemente. Ele está medindo qual é a corrente elétrica que está passando para dentro da nossa casa. Ele pode medir por hora, por minuto, por dia, por semana ou por mês. Tá? Mas é uma quantidade de energia que está passando ali. E é energia elétrica. Por quê? Porque a nossa casa consome. A geladeira consome, a luz consome, as ligações mal feitas consomem. Tá? Beleza, então essa pilha ela vai funcionar, né, por 1 hora. Nesse caso, se eu tiver um equipamento que consuma 2.200 mA de consumo, ele precisa dessa corrente elétrica para funcionar, e eu tiver uma pilha ligada nele, que fornece, ou está guardada nessa pilha, uma energia de 2.200 mAh, tá? O equipamento vai funcionar por 1 hora. É assim, é bem simples. Então, se o equipamento consome 1.100 mA, vamos imaginar que é um equipamento, que é um rádio, que você põe no volume mais baixo, ele toca a música mais baixo, tal. Então, ele consome menos energia. Porque, não sei se você sabe, né, mas o alto-falante, ele transforma a energia elétrica em energia mecânica, né? E quanto mais alto o volume que você coloca, tá, mais força, energia, ele está consumindo para fazer aqueles negócios mover, né? Então, vamos imaginar que a gente colocou um equipamento um pouco menor, que consome um pouco menos, tá? Se eu colocar um equipamento que consome metade, a pilha vai funcionar por 2 horas. Legal. Se o equipamento consome 3.300, ou seja, um pouquinho mais, a pilha vai funcionar por meia hora. E assim por diante. Ou seja, a gente pode, né, mudar, né, o tempo de duração da energia da pilha, mudando, né, ou diminuindo a carga do equipamento que está consumindo. Então, eu posso desligar o equipamento, ou eu posso abaixar o volume do equipamento. Se eu fizer isso daí, o equipamento diminui o consumo de energia dele. Beleza, se a gente voltar lá ao nosso negócio hidráulico, que é o que eu tirei hoje para colocar para vocês, né, a gente considera a medida de miliampere-hora como sendo a capacidade em litros que a caixa d'água tem. Tá? Então, é assim, se a caixa d'água tem 2.200 litros, tá, e você consome 1.100 litros, por exemplo, tá, por hora, quanto tempo vai durar essa caixa d'água? É a mesma conta, tá? Vai durar por 2 horas. Ou seja, quanto maior o consumo de água, de energia, menos tempo a corrente elétrica ou energia vai durar. Espero que esse exemplo aqui seja bem claro para vocês. Por quê? Porque daí a gente entra numa outra medida importante, que a gente chama de watt. Tá? Vamos entender o que é o watt, ou watt. Watt. Watt do primo do Walt Disney, Watt Disney. Puta que piadinha infame, né? Ah, meu Deus do céu, né? A medida, a watt, é uma medida, tá, de consumo de energia elétrica, tá? Carga, de força. E como que a gente calcula o watt? Bom, se a gente sabe o que é o consumo, e a gente viu que o consumo é você exigir uma energia, tá, de um dispositivo que forneça essa energia por um determinado tempo, tá, a gente já consegue determinar como calcular o watt. Tá? Vamos pensar lá na nossa caixinha,
tá? D'água, né? A caixinha d'água que a gente está usando aqui. E, óbvio, vou passar tudo isso daqui para vocês lerem com mais tempo, né? E com mais calma. E eu acho que lendo, acho que vai dar para entender melhor do que eu estou falando aqui. Tá? O watt, então, se a gente for fazer a analogia hidráulica, é diretamente relacionado com a tensão e a corrente, né? Ou seja, a diferença da altura das caixas d'água, que é a nossa tensão, tá? E da largura da mangueira, tá? Por quê? Quanto maior a largura da mangueira, vai passar mais corrente, não é assim? Então, quanto maior esses valores forem, a altura e a largura da mangueira, maior vai ser a quantidade de água ou de corrente que vai passar de uma caixa para outra. Então, se a gente entender assim, tá? A gente tem uma maneira de calcular o nosso watt. Tá? É muito simples. Potência é tensão vezes a corrente, ou seja, é a altura da nossa caixa d'água vezes a quantidade de água que passa pela mangueira. Então é muito simples. Tá? Então, veja bem. Se eu tiver disponível, sei lá, 60 watts de energia armazenado em algum lugar, tá? Se eu estiver usando uma tensão de 10 volts, tá? Volts igual a 10, estou fazendo assim bem por cima, só para a gente brincar um pouquinho, para tentar entender. Tá? Qual que é a corrente que eu vou ter? Então, por hora, vamos dizer assim. É fácil, é só dividir, pegar esse 10 aqui, passar embaixo dividindo, né? Eu vou ter o meu A. Então, assim, cara, eu consigo, por exemplo, tá? Consumir 10 dividido por 6 dividido por 10 costuma dar, não, 60 dividido por 10. Divide por 10 em cima, corta 10, 10 lá, costuma dar 6 amperes. Tá? Então, 6 amperes. Se eu tivesse, veja bem, uma bateria, tá, que armazenasse 60 watts, tá, e eu fosse distribuir ligar essa bateria em alguma coisa, tá? Essa alguma coisa, se ela consumisse 6 amperes, a minha bateria acabaria em 1 hora. Se essa coisa consumisse 12 amperes, que é o meu radinho, sei lá o quê, a minha bateria acabaria em 30 minutos. E assim por diante. Ou seja, tem uma proporcionalidade entre potência e ampere. Tá? Os caras, às vezes, tem alguns que chamam até de volt-ampere, que é uma unidade de medida de potência também. Geralmente, os motores, tá? Eles são chamados de... A potência deles é em volt-ampere, por uma série de coisas que não nos cabe... Mas, geralmente, é 1000 volt-ampere, então é kilovolt-ampere. Eles chamam de potência do motor, tantos kVA, entendeu? Tem razões para isso, mas no momento a gente não precisa saber. Legal. Então, com esses conceitos aí, já dá para a gente fazer alguns cálculos bem simples. Tá? Tem um exemplo aqui que eu vou passar. Tá? Eu também, aqueles exemplos bem simplesinho que a gente faz, né, que não tem nada a ver com as contas de prova, né? Tá? Olha só, podemos ter alguns cálculos para uma lanterna. Vamos fazer um cálculo simplesinho para uma lanterna, tá?
tenho um farolzinho de bicicleta aqui, um Cat Eye 5500L2, que é de 2,4 watts. É a potência da minha lanterninha aqui, tá? Ele usa 4 pilhas de 1,2 volts. Por que 1,2 volts, não 1,5 volts? Porque eu coloco pilha recarregável. Não sei se vocês perceberam, mas as pilhas recarregáveis que tem no mercado, a tensão delas é 1,2 volts. E as pilhas que a gente compra, aquela química, né? Eletrolítica que a gente fala, aquelas são 1,5 volts. Mas no meu caso eu uso recarregável, tá? Portanto, a tensão, né, se eu colocar as 4 juntas, uma em cima da outra, tem 2 maneiras de ligar, né? Ligar pilha. Se a gente pegar as pilhas e colocar... se eu pegar as pilhas e colocar 4 pilhas e colocar assim, desse jeito ligado, tá? Eu não vou ter aumento de tensão, eu vou ter 1,2 volts aqui, ó, só que vai aumentar o tempo que vai durar essas pilhas. Mas eu não quero fazer isso, tá? Eu quero fazer diferente. Eu quero ligar essas pilhas de maneira que elas somem. Como que eu faço isso? Se eu colocar elas desse jeito aqui, ó, tá? Eu estou juntando energias, ó. Estou juntando energia positiva com outra energia positiva aqui, com outra energia e com outra energia. Se eu juntar desse jeito aqui que a gente está fazendo, eu vou ter uma diferença de potencial aqui, tá? De 4,8 volts. Enquanto que aqui, se eu colocar um fiozinho ligando essas pilhas, é por isso que tem aparelhinho que funciona de um jeito e aparelhinho que funciona do outro jeito, não tem? Então, esse livro... Ah, e, pô, César, isso daí é tão simples, cara. Isso daí eu vejo lá em casa todo dia, tá? Que eu vou ligar as minhas... Então, o controle remoto funciona de um jeito, mas a minha câmera fotográfica funciona de outro. Então, a gente vê que tem 2 tipos de ligação, né? Essa ligação aqui, a gente diz que está em ligação em paralelo, porque uma bateria está em paralelo com a outra. E aqui a gente diz que a ligação é em série, porque uma bateria está em série com a outra, uma pilha está em série com a outra. Quando eu faço a ligação em série de geradores de tensão, eu aumento a minha tensão. Quando eu faço ligação em paralelo de geradores de tensão, tá? Eu simplesmente mantenho a minha tensão constante. O que aumenta aqui, na realidade, possivelmente é o tempo, tá, de duração disso daqui. Então, eu duplico, mas não é o caso, porque o meu aparelho funciona com 2,4 watts, tá? E eu sei que eu tenho que ligar as baterias em série, porque a luz lá que funciona, tá? Funciona, a lampadinha funciona com 5 volts. Então, eu sei disso. Tá? Bom, se ele usa 4 pilhas de 1 volt, portanto, a tensão é a soma das 4 pilhas. No caso, em série. A lâmpada desse farol consome 2,4 watts. Então, se eu usar essa fórmula, né, que a corrente... eu simplesmente modifiquei, né? Eu quero calcular qual é a corrente. Corrente é igual a potência dividido pela tensão. Beleza, achamos que a corrente elétrica, né, ou a amperagem, para os eletricistas, para os físicos, né, a gente chama de current, tá? É de meio ampere. Foi isso que eu consegui encontrar. Ou meio, né? Ai, meu Deus. Ou meio ampere, assim. Ou ainda 500 miliampere. Bom, tudo bem. O que isso significa dizer? Que se eu usar essas 4 pilhas, tá?
e as 4 pilhas vão fornecer 1.500 mAh, e elas estiverem plenamente carregadas no momento que eu ligar elas, o farol vai ficar aceso por 3 horas. Simples. Simples e complexo. Tá? Exemplo do farol. Ficou claro? Trocadilho, né? Exemplo da lanterna. Ficou claro? Se não ficou, eu peço para vocês que me digam, porque daí eu vou ter que arranjar uma outra maneira de tentar explicar para vocês como que é esse negócio aí da corrente. Talvez a gente descubra aí, de alguma maneira, se vocês aprenderam ou não. Por quê? Porque a eletrotécnica depende disso. Depende da gente entender o que é corrente elétrica, qual que é o conceito de diferença de potencial, o que é um campo elétrico, o que é tensão, o que é corrente, tá? E agora a gente aprendeu o que é potência. Mas a gente já tem alguns outros conceitos que a gente vai trabalhar também. A gente tem alguns conceitos, por exemplo, do que é resistência, tá? A medida de capacidade de fornecimento de energia, tá, no sistema internacional é o Coulomb. Tá? Mas na prática, a gente usa miliampere-hora. Tá? Então, ou seja, essa quantidade aí, capacidade de corrente por hora, tá? No sistema internacional, se você for fazer as contas e tal, todo mundo calcula como sendo Coulomb. Tá? Então, daí, para lembrar, tem que lembrar o que é o Sistema Internacional de Medidas, por que ele foi criado, para que ele serve. Tá? Mas, na prática mesmo, o que a gente mede, a gente está calculando em corrente mesmo, em ampere, miliampere-hora. Tá? Vamos usar muito isso? Não, talvez não. Tá? Mas daí me dá uma outra intenção, que é assim. Bom, a gente sabe que deixa eu ver se eu tenho uma forma volumétrica que eu tenho. Tá? Ó, a gente sabe, cara, que se eu pegar um fio, tá? E o fio nada mais é do que um cilindro, né? Se eu pegar esse fio e submeter ele a uma diferença de potencial, vai passar uma corrente elétrica aqui. Isso a gente já aprendeu. Então eu vou pegar aqui um fio azul, um pouco mais grosso. O fio azul, tá? Eu vou submeter esse. Vamos esquecer de curto-circuito, dessas coisas aí, ó. Mas eu vou fazer assim. Vou pegar esse caso e vou submetê-lo a um campo elétrico. Qual que é uma das maneiras de eu submeter isso daí a um campo elétrico? Vamos colocar uma bateria aqui, maiorzinho um pouco, né? Para ficar mais bonito. Então, quando eu fizer isso daqui, a partir do momento que eu fizer isso daí, a gente sabe que vai ter uma corrente elétrica que vai fluir. Por quê? Porque eu submeti ele a uma diferença de potencial, surgiu um campo elétrico, né? Aqui, esse campo elétrico vai atrair as cargas desse fiozinho aqui, tá? Que é mais fininho, mas vai acontecer. E esse fio mais grosso aqui, ó, tá? Vai passar carga para cá. As cargas que vão faltando aqui vão ser entregues por esse polo aqui da bateria.
porque aqui dentro também acontece uma reação química de movimento de cargas aqui, e essa movimentação de cargas, ela acontece quimicamente através de oxidação e reduções que acontecem no ácido, porque na bateria existem placas de materiais que, de contato com um ácido, umas placas elas têm capacidade para puxar íons, e outra placa tem capacidade para simplesmente desfalecer-se através da oxidação. Então, a bateria, na química, vocês vão ver, vocês já não estudaram, já vão estudar, que acontece isso daí. Bom, só que é o seguinte, a gente sabe que esse fio aqui, ele vai ter uma resistência, e a resistência desse fio é dada, tá, por essa formulita aqui. Tá, essa formulita. Eu vou diminuir aqui para ficar menorzinho, vocês já sabem, né? Tá. Bom, e essa formulinha é intrínseca desse material, ou seja, esse material aqui tem uma resistência. Tá? E essa resistência desse material, escreveu de lá, essa resistência vai depender desses fatores aqui, que seja o tamanho do material, o tipo do material, porque tem a mobilidade das cargas dentro desse material, tá? Vai depender do comprimento desse material, e vai depender dessa seção aqui, tá? E a gente sabe também, quer dizer, sabe, eu falei, né, pelo menos, que a medida de 1 ampere, tá, é a mesma coisa que um número K, qualquer aí, uma constante, tá? 1 ampere é uma constante, tá, vezes Coulomb por segundo, tá? A gente sabe disso, né? E também dependente do tamanho da área. Vou colocar aqui, ó, tamanho da área. A gente sabe isso, né? Porque a gente já comentou várias vezes, né? Então, e se eu pegar a área, no caso, é a seção transversal, né? Se eu pegar esse negócio aqui, deixa eu tirar esse nome aqui, esse fio, tá? Peguei esse fio aqui e eu reduzi ele aqui, ó. Vai aqui mesmo. A um determinado tamanho aqui, tá? Que tem a ver com a passagem de corrente elétrica aqui de 1 coulomb por segundo nessa área. Tá? Então, eu vou ter aqui embaixo uma corrente passando por esse negócio aqui de 1 ampere. 1 ampere, 1 ampere, 1 ampere. Não 2. 1 ampere. 1 ampere. Por quê? Do tamanho desse negócio. Tá? Se eu pegar e supor que a diferença de potencial aqui seja 1 volt, tá? Eu fazendo uma relação aqui, tá? Eu consigo relacionar a minha resistência, tá? Com a minha DDP, que no caso é a minha tensão, com a quantidade de 1 coulomb por segundo, que vai me dar 1 ampere. Tá? Se eu colocar tudo 1 aqui para ficar mais fácil as contas, tá? Vai dar para entender direito o que acontece. Eu teria que a minha tensão aqui, a minha DDP, 1 volt, tá? Vai ser igual, tá? A minha resistência aqui, tá? Que eu vou chamar de 1R, para ficar mais fácil. 1R, tá? Vezes o tamanho do negócio. Vezes o tamanho do negócio, que eu vou chamar de... Já estou terminando a aula, tá, pessoal? 1 ampere. Bom, e se eu aumentar esse negócio aqui para 2 negócios? Bom, se eu aumentar esse negócio para 2 negócios aqui, tá? Para as coisas ficarem corretas aqui, tá?
se eu manter esse 1 e esse 1 aqui, cara, eu vou ter que mexer de alguma maneira nisso daqui, né? Vou mexer na minha resistência, tá? Ela vai aumentar ou vai diminuir? Se eu aumentei a área aqui, eu aumentei a corrente. Então a resistência vai ter que diminuir um pouco para ficar igual. Ah, legal, mas eu vou tirar isso daqui e vou dizer o seguinte, ó. Esse 1R aqui eu vou chamar de 1 ohm, que é o cara que fez essa descoberta maravilhosa aí. E ele falou assim, cara, é o seguinte, se eu aumentar isso daqui, ó, depende do tanto que eu aumentei aqui, ó, eu aumentei o meu L. E esse tanto que eu aumentei meu L aqui, ó, vai aumentar proporcional ao meu R. Legal. Então, a gente vê que o R depende do tamanho do negócio. E ele, disso daqui ele tirou uma fórmula, tá? Uma fórmula bonita que a gente chama de lei de Ohm. Tá? Ele diz assim, ó, por aqui em cima, a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Tá? Esse íon em minúsculo. Por quê? Porque resistência a gente chama de R. Tensão, DDP, a gente chama de V. Tá? E a corrente elétrica, cuja medida é ampere, a gente chama de I. Então, essa daqui, gente, é a famosa lei de Ohm. Tá? E o que significa eu entender isso daqui? Significa que, olha só, se eu aumentar a resistência, tá? Se eu aumentar, não sei por setinha para cima, mas se eu aumentar a resistência, fazer a resistência ficar grandona, tá? Para que o V se mantenha constante, tá? Eu teria que diminuir a corrente. Teria que diminuir a corrente. E o contrário é verdade. Se eu aumentar a quantidade de corrente elétrica passando, como que eu aumento a quantidade de corrente elétrica passando? Cara, eu posso aumentar aqui, né? A minha tensão aqui, aumenta a minha DDP, aumenta a corrente, tá? Então, se eu aumentar o V, eu vou automaticamente aumentar o meu I. Nossa, e vai dar para a gente entender como que essas coisas vão acontecer, tanto o V, quanto o R e quanto o I, tá? Aumentando ou diminuindo esses valores aí. Legal, então a gente sabe que a resistência é medida em ohm, tá? Então, se eu aumentar a resistência, quer seja aumentando o tamanho do negócio, né? Porque eu posso aumentar assim também, tá? Ou o comprimento dele, tá? O fato de eu aumentar isso daqui vai implicar na quantidade de corrente se eu manter a tensão constante. E geralmente na bateria, na pilha, ela é 1,2 volts. Não tem como eu mexer no 1,2 volts. Ela continua sendo sempre 1,2 volts. Eu não consigo pegar uma pilha recarregável de 1,2 volts e colocar ela no recarregador e fazer com que ela fique com 5,2 volts. Por quê? Porque ela é feita para ter 1,2 volts. O que acontece é que eu consigo colocar energia que vai ficar contido nesse 1,2 volts, tá? Que é a quantidade de cargas negativas e positivas que eu coloco naquela pilha. Quando eu ligo ela, ela sempre vai ter 1,2 volts. A resistência aqui vai influenciar, tá, na quantidade de corrente que vai passar pelo tempo aqui. Portanto, se a resistência for maior, vai passar menos corrente, tá? Daí a minha pilha pode durar mais. Só que resistência maior implica em consumo maior, porque consumo maior tem a ver com potência. Daí a gente vai ver que tem uma relação interessante entre potência
resistência e corrente. Mas isso é uma outra lei. Primeiro, vamos entender essa daqui, que já nos basta. Eu vou parar de gravar, pessoal, e gostaria de saber se tem alguma dúvida.